Ontem Jair Bolsonaro esteve em Belo Horizonte, esteve com ares de que nunca saiu do Planalto ou da raia da candidatura, embora as nuvens da inelegibilidade ainda pairam sobre sobre a sua cabeça. Discursos inflamáveis ou inflamados, tapinhas nas costas, aquelas selfies coreografadas. Bolsonaro costurou um palanque robusto em Minas Gerais para 2026. Não foi apenas um ato político, uma visita de Jair Bolsonaro, mas foi um movimento estratégico de quem sabe que Minas Gerais é peça-chave para qualquer eleição, particularmente para a eleição presidencial. O PL, partido de Bolsonaro, oficializou ontem apoio ao vice-governador Matheus Simões para a disputa do governo em Minas em 2026. Em troca, ficou acertado o espaço de apoio de Matheus Simões e da sua campanha do Partido Novo ao Senado e um palanque forte para as pretensões de Jair Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Palanque forte porque ontem eu conversei com algumas fontes e a candidatura de Matheus Simões vem acompanhada da força de Gilberto Kassab. Gilberto Kassab vai indicar o vice na chapa de Matheus Simões. PSD, PL e a força do Partido Novo em Minas Gerais, fazendo uma das mais fortes chapas para as eleições de 2026. Para o Senado, o PL tem 3 nomes que disputam a possibilidade desse apoio, dessa composição na chapa com Matheus Simões. O ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio é o favorito do grupo de Bolsonaro. Mas tem outros nomes, Eros Biondini e o influencer Superman, que tem ganho muita força aí. Marcelo Aro, que é secretário de Zema, é o outro candidato do Senado na chapa de Matheus Simões, que teria Matheus Simões, um vice indicado por Kassab, Marcelo Aro como um dos senadores, porque são 2 vagas para o Senado, e a segunda vaga preenchida pelo PL. Durante a convenção do estadual do Partido Liberal, que aconteceu à tarde, Bolsonaro foi direto. Ele disse que quer, a exemplo do que conseguiu e pediu Bukele em El Salvador, 50% do Congresso Nacional, dos deputados e dos senadores, e segundo ele, se ele tiver 50%, as palavras dele, me deem 50% do Congresso Nacional e eu transformarei o Brasil. Há um desejo e uma realidade. E aí tem uma distância muito grande que Bolsonaro ainda enfrenta o problema da inelegibilidade, dificilmente conseguirá vencer esta questão. Enquanto isso, o petismo em Belo Horizonte, o lulopetismo à esquerda, absolutamente desgastada e sem nenhum nome, tanto aqui quanto no Brasil. Os embates com o Congresso Nacional nessa última semana, a base de Lula não consegue se articular, nem o PT, que apoia Lula, tem força para isso, e o resultado parece que a direita, mesmo fragmentada, pode ter chances reais em 2026, porque até então Bolsonaro considera-se candidato, mesmo inelegível, e não tem nenhum nome indicado diretamente por ele. Em Minas Gerais, essa oposição à direita é frágil. Rodrigo Pacheco é o nome que foi ungido por Lula, inclusive num palanque aqui em Minas Gerais. Mas o senador, ex-presidente do Senado, tem outras ideias. Luiz Roberto Barroso deve aposentar-se do STF com 70 anos. E o nome de Rodrigo Pacheco é um dos mais cotados para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente, o saldo da visita de Bolsonaro a Belo Horizonte é muito bom. Palanque competitivo, montado com disciplina partidária e foco estratégico, tem Novo, que tem o governo Zema, com bons resultados em gestão, o PL e o PSD. Esse xadrez começa a se mover agora silenciosamente e o eleitor comum nem consegue perceber essas movimentações todas de bastidores. Ontem mostrou-se essa união muito clara com o vice-governador Matheus Simões, governador em exercício, participando da convenção do PL e sendo um dos que discursou. No seu discurso, inclusive, numa das suas falas finais do discurso,
diz que quer erradicar a figura de Lula no cenário político brasileiro. Mas fica aqui um alerta para poder entender todo esse sistema. Bolsonaro quer ainda um poder hegemônico, um poder total. Só que a gente sabe que política se constrói em etapas. Se você não tiver um palanque estadual, você não consegue ter disputa federal. E Bolsonaro em Minas, que é fiel da balança nas eleições, parece ter conseguido esse palanque estadual. Belo Horizonte e Minas Gerais são fiéis da balança há muito tempo. Se Bolsonaro não resolver as suas questões jurídicas, e ao que tudo indica, dificilmente será elegível para 2026, ele é um cabo eleitoral fantástico, embora não seja o candidato que muitos dos seus apoiadores desejam. O deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, quando perguntado quem é o seu candidato para a eleição de 2026 para a presidência da República, ele diz que ele tem 3 nomes: Jair, Messias e Bolsonaro. Só que a inelegibilidade de Bolsonaro bota uma pá de cal. Por falar em Nicolas, lembramos dos nomes novos que surgem no Senado estadual e a pretensão de Cleitinho Azevedo e Nicolas de candidatar-se ao governo de Minas. Ontem Bolsonaro deixou bem claro, falou com todas as letras, os políticos jovens de direita, para participar de uma eleição para o executivo, têm que criar mais casca, o que tira Nicolas e Cleitinho da jogada. A eleição de 2026 ainda está distante, os palanques estão sendo montados agora, mas mais do que palanque, tem conversa, tem café, tem bastidor, acordo silencioso, e tudo isso é que define o poder real.